Então, dando continuidade, aqui nesse pedaço a gente tem restringindo o que pode ser digitado quando a pessoa for digitar o TPI dela. E daí aqui o que a gente restringiu foi que a gente a pessoa, no caso, só vai poder clicar nas teclas que vão do 1 ao 9, o delete e o enter. E caso né, ela não faça isso, vai aparecer uma informação de erro, dizendo o que ela pode digitar. E aqui, esse key release significa que ele já vai testar a partir do momento que a pessoa digitou a tecla, ele já vai testar aquilo. Ele não vai esperar processar toda a informação para depois testar se aquilo pode ocorrer ou não. Aí aqui é a mesma coisa que o focus vai ser dado para as horas estudadas, que primeiro tem que ser dado o nome do aluno. E aqui vai ser o pedaço que a gente tem o que é calculado, né? As horas do BCT e as horas do BCH, que a gente vai ver mais tarde como vai ser feito esse cálculo. Aí aqui a gente criou que assim, conforme a hora que o aluno vai entrar no sistema, né, no programinha, ele vai aparecer certas coisas. Por exemplo, se for entre 6 e 12 da manhã, ele vai aparecer bom dia. Se for entre 12 e 18, vai aparecer boa tarde, que é a mensagem que aparece quando a gente dá o play no programa. Por exemplo, no meu computador agora é de noite. Então ele deve aparecer, eu vou colocar aqui o meu nome. Boa noite, Juliana. Então, basicamente isso, entre boa noite e bom dia. E aqui a gente coloca que você escolheu o curso, voltando ao programa. Aí eu escolho BCT. Ó, agora, Juliana, coloque quantas horas você estuda. Então, basicamente é isso tudo aqui embaixo. E aqui são os textos, que são as mensagens que aparecem caso você digite qualquer coisa errada, ou mesmo as coisas certas, naquele quadro abaixo, o que vai aparecer. Aí aqui, então, como eu disse, vai ser o cálculo das horas do BCT e do BCH. Aqui a gente separou, então a gente fez um for, que ele vai ler os dados colocados nas horas, e aqui esse integer parse int que vai ser mudado, né? Que ele estava em string vai ser mudado para inteiro, e ele vai retornar a soma das horas de ambos os casos, tanto do BCT quanto do BCH. E daí o que o nosso programa também vai fazer? Ele vai criar um gráfico. Aqui a gente tem a estatística 1, no caso, que ela deu um pequeno problema, então ela não está funcionando, mas a nossa estatística 2, ela mostra as horas estudadas por curso. Então, a gente coloca esse gráfico e consegue fazer aquela comparação, aquela estatística que a gente pretendia por início. Então, é a partir desse cálculo estatística, a partir desses dois métodos, que a gente faz esse cálculo. E como que a gente fez esse gráfico? A gente pegou o método pronto na internet, a gente não sabe exatamente como ele funciona, a gente simplesmente sabe quais as variáveis que a gente coloca e o que a gente pode mudar. Por exemplo, aqui a gente colocou o nome, né? E as horas BCT, que foi aquilo que a gente calculou aqui. E daí aqui as horas estudadas por curso, que foi o título dado, no caso aqui as cores que a gente coloca, que a gente também escolheu a cor e para cada coisa, então são pequenas alterações que a gente consegue fazer, só que a gente não tem noção de como esse algoritmo funciona. Aí aqui no método aluno, a gente tem as variáveis, cada uma delas, o que é, né, o nome e o que ele vai pegar a partir disso. A mesma coisa das matérias, o TPI, o que importa para nós no aluno. A partir disso aqui a gente vai fazer aquele documento TXT que eu disse,
que pode ser utilizado para alguma estatística. Então, naquele documento TXT a gente vai salvar o nome, o curso, seria BCT ou BCH, a disciplina e as horas estudadas. E aqui no Matérias, na verdade, a gente está pegando de um arquivo TXT para comparar aquilo que o nosso programa faz, que ele vai comparar o curso, o nome e o TPI. Porque ele, quando você coloca, por exemplo, se você estudou 10 horas e você devia ter estudado 20, ele coloca que você não estudou horas suficientes. E para fazer isso, ele tem que comparar com um arquivo base. O que é esse arquivo base? A gente tem aqui que é o Matérias, que é um cadastro, por isso que ele está em ArrayList, que ele pode sempre ser modificado. E a gente separou, né, nessas barras, então tem o BCT e o BCH separado, e daí é o código, o nome da disciplina e o TPI. E é isso que ele vai comparar quando o aluno coloca os dados no programa. Esse read file, ele é basicamente essa comparação, é aqui nesse pedaço que o programa vai saber o que comparar e o que é qualquer coisa. Por exemplo, no bloco 1, ele sabe que é o nome. No bloco 2, ele sabe que é o curso. No bloco 3, é a disciplina. Isso no caso do aluno, do arquivo aluno. Vamos ver aqui, a gente tem salvo. Então, no aluno BCT, entrou o Rafael na disciplina BCT, o curso BCT, a disciplina Temas e Problemas, e ele colocou como 10 horas. A gente não vai separar o TPI, a gente não pergunta isso exatamente, tipo, quantas horas de T, quantas horas de P, quantas horas de I. A gente só faz essa junção. Mas a gente separa entre BCT e BCH, que aqui seria o outro caso. E a gente aqui tá dizendo que o split vai ser pela essa barrinha que o programa vai saber quando que ele vai diferenciar em um e outro. E esse pedaço é aquele outro arquivo TXT que ele vai comparar, que é o das matérias. Que a partir disso ele tem isso aqui como base, e daí ele vai fazer as comparações. E aqui é também na parte de salvar o arquivo para ficar certinho, se é aluno, como aqui está escrito, né? Aluno BCH, por exemplo, se fosse criado mais disciplinas, aí ele ia salvar também separando cada coisa no seu lugar.